Bem-vindo ao canal Jornalismo e Muito Mais. Aqui você encontra a notícia importante, a informação que pode fazer a diferença e o serviço que pode facilitar o seu dia a dia. Ajudar você a ter acesso rápido a tudo isso é o objetivo da equipe de jornalismo e muito mais. E para isso, usamos as mídias sociais: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp e o nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. Se desejar participar contribuindo com informações e notícias, ou se quiser receber nossos informes como assinante, participando do nosso grupo de WhatsApp, envie um e-mail para jornalismoemuitomais@gmail.com. No WhatsApp, as postagens são diárias e você poderá pedir mais informações para o autor do texto. No YouTube, o nosso encontro será semanal e nesta fase em que estamos fazendo ajustes, as postagens serão entre sexta e segunda-feira. Por favor, para ser avisado quando um novo vídeo está disponível na rede, assine o nosso canal, ative as notificações, curta os nossos vídeos. Queremos ouvir a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. Escreva para a gente jornalismoemuitomais@gmail.com. E agora, vamos aos destaques do programa desta semana. Consulado-Geral de Portugal no Brasil suspende atendimento de novos pedidos de cidadania e vistos. Esteja atento para não ser bitributado quando mudar de país. Vice-consulado na cidade de Orlando e União Apex Embratur. Eleições. Como justificar a ausência? Estamos no Outubro Rosa. Veja como prevenir o câncer de mama e eventos no Brasil e nos Estados Unidos. O Consulado-Geral de Portugal no Brasil suspende atendimentos de novos pedidos de cidadania e vistos. A decisão foi tomada porque o Serviço Consular Português está com seus 2 postos de atendimento instalados nas cidades de Santos e São Paulo, com uma demanda maior do que a capacidade de atendimento. A suspensão dos serviços é temporária, mas não há informações de quando os 2 postos serão reabertos. Informações sobre os processos de nacionalidade estarão disponíveis a partir do dia 2 de janeiro do próximo ano, quando o Consulado-Geral de Portugal promete disponibilizar informações no site. Durante este período, a recomendação para quem não puder esperar é dar entrada nos pedidos diretamente na Conservatória dos Registros Centrais. O link para mais informações você encontra no nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. Não são apenas os brasileiros que estão escolhendo Portugal para começar vida nova. O número de estrangeiros que entraram no país de janeiro do ano passado a agosto deste ano aumentou 83%. São pessoas que deixaram países como França, Itália, Inglaterra e até mesmo portugueses que estavam espalhados pelo mundo estão voltando para casa, atraídos pela atual situação do país e pela grande quantidade de benefícios fiscais divulgados pelo governo. Na quarta reportagem sobre cuidados que devemos ter quando mudamos para o exterior, a advogada Marta Borges, da Loyal Consulting, fala sobre bitributação, ou seja, a possibilidade de ter que pagar impostos no país de origem e no país que você escolheu para morar. Marta Borges explica que alguns países têm um acordo com o Brasil que evita a bitributação e, na maioria dos casos, a pessoa só é tributada no país de residência. Já nos Estados Unidos, não existe acordo para evitar a bitributação, mas existe uma reciprocidade de tratamento que permite que a tributação seja feita nos 2 países, mas que seja compensada no país da residência. Então, nós sempre precisaremos estudar o país de destino para saber se existe acordo e aplicar o acordo para que tributação seja feita apenas no país da residência. Em Portugal, o acordo de tributação beneficia tanto os brasileiros que foram para lá, como os portugueses que mudaram para o Brasil.
cada caso é um caso, mas devemos obedecer o acordo porque ele está acima da legislação. Então, se a pessoa é residente em Portugal, ela deve ser tributada em Portugal. Se ela recebe rendimentos em Portugal e é residente no Brasil, ela deve ser tributada no Brasil e compensar o imposto pago em Portugal. O novo cônsul do Brasil em Miami, João Mendes, toma posse e, em entrevista exclusiva a Jornalismo e Muito Mais, fala em vice-consulado em Orlando e na união de forças da Apex e Embratur para apoiar empresários brasileiros. A reportagem é de Hilton Caldeira, que também comenta as novidades. Com o objetivo de impulsionar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, dando suporte principalmente aos pequenos e médios empresários que planejam internacionalizar suas operações no mercado americano, o Consulado do Brasil em Miami quer ampliar as ações de suporte ao desenvolvimento de negócios na região da Flórida. Em entrevista exclusiva a Jornalismo e Muito Mais, o cônsul-geral do Brasil em Miami, embaixador João Mendes Pereira, afirmou que existe expertise e uma base de dados de inteligência comercial que poderá ser complementada com a atuação de outros órgãos como a Embratur e a Apex. Vamos buscar otimizar com a Apex essa parceria para melhor prestar esse apoio à comunidade econômica comercial brasileira na Flórida. O estado da Flórida concentra a maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 400 mil pessoas, sendo aproximadamente 100 mil na região de Orlando. Nessa área, está em análise a criação de um escritório para a prestação de serviços consulares. Quiçá, no final do ano que vem, ter uma presença física com um vice-consulado permanente em Orlando. O diplomata, que assumiu esse mês a chefia do Consulado-Geral do Brasil em Miami, afirmou que seu principal desafio é conseguir uma melhoria na prestação de serviços. O objetivo é poder, daqui a algum tempo, conseguir uma melhoria significativa e maior agilidade nos serviços consulares. Que a gente possa prestar um serviço de qualidade e em tempo real e mais rápido para a comunidade brasileira. Essas são antigas demandas da comunidade brasileira. Se forem implementadas com sucesso, poderão trazer impulso para empreendedores brasileiros que desejam dolarizar suas receitas, aproveitando o bom momento da economia americana e iniciar uma nova fase nas relações comerciais e diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil. Hilton Caldeira, de Naples, na Flórida. Eleições. No próximo domingo, dia 28, das 8 da manhã às 5 da tarde, acontece a eleição do futuro presidente do Brasil. Disputando o cargo estão Fernando Haddad, número 13, e Jair Bolsonaro, 17. O voto é obrigatório e quem não comparecer às urnas precisa justificar a ausência. Para as pessoas que moram fora do Brasil e que transferiram o título para o cartório eleitoral do exterior, as justificativas devem ser feitas em no máximo 60 dias através do sistema Justifica pela internet. Aqueles que não transferiram seus títulos ou que estão fora do Brasil a passeio, negócios ou estudo, têm 30 dias a partir do retorno ao Brasil para entregar a justificativa na Justiça Eleitoral. Como cada estado tem um procedimento diferente, é preciso consultar o site do TRE para saber como e onde entregar a justificativa de ausência. Por causa da eleição, todos os consulados brasileiros vão estar fechados dia 29 de outubro. Em todo o planeta, durante o mês de outubro, as mulheres são lembradas da importância dos exames preventivos para o combate ao câncer de mama. Hoje, quanto mais precocemente a doença é detectada, as chances de cura podem chegar a 100%. O câncer de mama é o principal tipo de câncer ginecológico e o mais mortal entre as mulheres, principalmente dos 40 aos 69 anos. Segundo os especialistas, o número de casos tem aumentado. Nos Estados Unidos, 1 em cada 10 mulheres pode vir a ter câncer de mama. O aparecimento da doença está relacionado com fatores genéticos e estilo de vida. O médico Carlos Tadayuki, professor de medicina da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, explica. Inicialmente, o câncer de mama, ele muitas vezes é assintomático. Por quê?
porque para que você tenha algum sinal, né, de que você está com câncer de mama, o nódulo de mama ele tem que atingir um certo volume. E nódulos de mama menor que 1 centímetro, apenas 15% dos médicos ou algum profissional de saúde ele consegue fazer o diagnóstico. Então, no começo, os sintomas são muito pouco esclarecedor em relação ao câncer de mama. Mas, assim, alguns sinais podem acontecer em alguns tipos de câncer de mama. Nódulos acompanhados ou não de dor na mama ou na axila, alterações na pele, como abaulamentos, retrações ou um aspecto semelhante à casca de laranja e vermelhidão, secreção anormal espontânea nos mamilos. São alguns dos sintomas. O autoexame deve ser feito durante toda a vida, mas isso não exclui a necessidade dos exames de mamografia. Hoje, né, as sociedades internacionais, inclusive aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ela recomenda que a mamografia comece aos 50 anos de idade e termine aos 69 anos de idade. Por quê? Porque é o momento em que o câncer mais se torna evidente e mais prevalente nas mulheres. Então, a mulher pode fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, né? Pode fazer aos 35 anos? Sim, mas com uma acurácia, né, um poder de diagnóstico muito baixo. Somente algumas pacientes, né, que têm um antecedente familiar, por exemplo, uma mãe, uma irmã com câncer de mama, com uma idade próxima à menopausa, ou seja, antes da menopausa, são pacientes que provavelmente possam ter uma alteração genética. E essa alteração genética faz com que a gente comece a procurar, a rastrear o câncer de mama mais precocemente. Estar atenta aos sinais do próprio corpo, buscar informações, são as primeiras providências para vencer a doença, alerta o Dr. Tadayuki. E para que as mulheres do mundo todo não se esqueçam disso, monumentos históricos e pontos turísticos estão iluminados de rosa por todo o mundo. Eventos e campanhas também estão se multiplicando. Em Orlando, Flórida, as empresas brasileiras Blue Viagens, Azul Companhia Aérea, VIP Walking Clinic e Camilas vão arrecadar lenços para o Hospital de Orlando durante uma palestra do Dr. Tadayuki no próximo dia 26 sobre a situação atual e os fatores de risco do câncer de mama. Na capital brasileira, a Universidade de Brasília promove no próximo dia 23 palestras para pacientes, comunidade científica e profissionais de saúde. Ainda na universidade, a exposição fotográfica Quando Você Foi Feliz pela Primeira Vez? Registra imagens e histórias de superação de 11 pacientes na luta contra o câncer. O trabalho, que teve fotos de Bárbara Paiva e Guilherme Tonelli, foi organizado pela oncologista Ludmila Tomem e pela médica residente em mastologia, Tereza Batista. Jornalismo e muito mais fica por aqui. Não se esqueça, para falar com a nossa redação ou pedir inscrição no nosso WhatsApp, é só mandar um e-mail para jornalismoemuitoMais@gmail.com. Lembramos também que é possível obter informações sobre os assuntos abordados aqui pelo nosso WhatsApp ou no nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. E fique ligado no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, ative os alertas. Nos vemos na próxima semana. Até lá!